E a minha oração é que o Senhor Deus fale aquilo que eu não sei falar, que alcance no coração de cada um aquilo que Ele quer que nós ouvimos, né? Que alcance aos nossos corações a palavra. E eu convido os irmãos a lermos em Romanos 24. Abrimos as nossas Bíblias. Romanos 3, 24. Sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção em Cristo Jesus. Amém. Hoje é um culto de gratidão a Deus pela nossa família, né? Falar de graças a Deus, né? Fora das casas, às vezes nós falamos assim, graças a Deus, está tudo bem, graças a Deus, né? E graça significa um favor não merecido. Nós não somos merecedores da graça de Deus, mas a graça dele nos alcançou e ela é necessária para nossas vidas. Nós somos dependentes dessa graça de Deus, porque é pela graça dele que nós fomos salvos, é pela graça do Senhor que nós encontramos a salvação, porque nós não somos merecedores dela, né? Mas Deus, pela sua graça, enviou Jesus Cristo para morrer em uma cruz, ressuscitar ao terceiro dia, para que nós possamos ter o direito da graça, da remissão dos nossos pecados, né? Porque nós não éramos merecedores, não somos merecedores, mas a graça dele nos alcançou, né? E prova disso está lá em Tito, capítulo 2, versículo 14, que vai dizer que ele se entregou por nós, por amor à nossa vida, ele se entregou para nos purificar, né, de todo o nosso pecado, de toda a nossa falha. Nós continuamos pecadores, mas somos pecadores redimidos pela graça de Deus, pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz, pela redenção, né, na cruz do Calvário, para ele ter vencido a morte. A graça dele, a salvação nos alcançou. Nós não somos merecedores, mas é necessário a graça dele na nossa vida para que nós tenhamos a oportunidade de entrar no céu, né? Aleluia. E a graça de Deus, ela é como se fosse um imã, né? Quem já brincou quando nós éramos crianças, né? Nós gostávamos muito, antigamente se encontrava imã fácil, né? Hoje quase não se encontra mais, mas às vezes tinha caixa de som, aí meu pai desmontava as caixas de som, meus irmãos também dando de eletricista, e desmontavam as caixas que eles viam, né? Aí tirava os imãs, aí nós começávamos a brincar, passava o imã assim, o imã ia guiando, sabe? Era muito divertido, estávamos horas guiando o imã assim, e o outro colocava um em cima, outro embaixo. Quem já ficou disso? Ninguém ficou, gente? Só eu? Ai, meu Deus. Era muito divertido. Nós colocávamos o imã aqui, ó, e ele ia, sabe, um conduzindo o outro, o de baixo conduzia o de cima, né? E porque nós que conduzíamos ele, né? Então, assim, era muito engraçado ficarmos conduzindo. Então, eu falo que a graça de Deus é o imã que nos atrai a Ele, é o imã que nos atrai ao relacionamento com Ele. Isso é a graça de Deus, né? E nós iremos entender um pouquinho mais dessa graça de Deus que nos atrai ao Senhor Jesus Cristo a Deus por meio de Jesus Cristo, lá em Jeremias 31. Vai dizer exatamente sobre isso, sobre o amor de Deus incondicional, o amor dele sem igual, o amor dele eterno, o amor dele não tem fim. E meio, né, às vezes a dificuldade da nossa vida, às vezes as adversidades, nós pensamos assim,
Deus esqueceu de mim. Não esqueceu não, meu irmão. O amor de Deus é incondicional. O amor dele é eterno pela sua vida. Ele te comprou por um preço muito alto, que foi o preço de sangue. Foi a graça dele, o amor que te atraiu a ele. Você foi atraído, ele te chamou para você estar com ele, em comunhão com ele. Nós somos dele. Nós não somos merecedores, mas somos dele. E essa graça dele é necessária para um dia nós morarmos com ele lá no céu. E essa graça também é bondade. Graça é bondade. É a bondade de Deus para conosco. E o salmista Davi, lá em Salmos 69:16, ele vai falar exatamente sobre isso, sobre a bondade de Deus, o olhar dele para conosco, a piedade dele. Olha como Deus é lindo. Ele é piedoso para conosco. Por meio do pecado, nós estávamos condenados. Nós éramos condenados à morte eterna, sem direito à salvação. Mas Deus, com a sua infinita graça, com seu amor profundo, enviou Jesus. Falou: Pai, não posso deixar a criatura das minhas mãos, que eu criei, que eu formei com minhas próprias mãos, se perder no pecado. Não, vou enviar o meu filho, aquele que nascerá, no ventre de uma mulher, e que esmagará a cabeça da serpente, por amor dos meus escolhidos. É por amor à nossa vida, à sua vida. Nós somos muito especiais para Deus. Eu costumo falar para minhas crianças assim: você é muito especial para o Senhor. Você é uma pedra preciosíssima. Aqui na terra não tem valor nenhum que se compara à tua vida. Você tem valor para Deus. Você é especial. A graça dele alcançou você. Não se esqueça disso. Em meio a toda a diversidade, a dificuldade que nós encontramos no nosso dia a dia, lembra que a vontade de Deus, a piedade dele é contigo. E ele tem coisas lindas, maravilosas, para alcançar na nossa vida, para fazer. Por isso, é motivo de razão, de louvor, como o salmista diz lá no Salmo 63. Momentos de razão de louvarmos ao Senhor. Louvar ao Senhor porque Ele, pois boa é a tua misericórdia, porque Ele é misericordioso. Misericórdia de Deus, ela não tem fim. A misericórdia dele, diz a Bíblia, é a causa de nós não sermos consumidos pelo mal, pelo pecado, não sermos atraídos pelo pecado. É a misericórdia dele, com o amor dele, com a graça, ele nos alcançou. Ele nos alcançou, ele nos redimiu. E por isso, nós precisamos entender que o amor dele é o melhor para a nossa vida. Deus tem um amor incondicional pela nossa vida. É o melhor amor que existe. O amor da nossa mãe, do nosso amigo, pode até falhar, mas o amor de Deus não. O amor de Deus nunca falha, nunca muda. É tudo que nós precisamos. E por isso que nesta noite nós somos gratos a Deus pela nossa família. Nós somos gratos ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito. Todos os benefícios que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito. Toda ação de graça que eu fizer, ainda é pouco para agradecer ao Senhor. Louvar-te-ei enquanto eu viver, ainda é pouco para agradecer toda a bondade de Deus, toda a misericórdia dele para conosco, que nos mantém a nossa família de pé,
que mantém um laço, nosso laço com Ele, que mantém a nossa família unida, estabelecendo, o amor de Deus no nosso lar. Isso é graça, é gratidão ao Senhor, pelo nosso trabalho, pelo nosso emprego. Esses dias estava eu e meu esposo conversando, aí eu falei assim, como Deus é lindo, como a graça dele é tremenda. Nossa, sem palavras para agradecer a Deus por tudo que ele tem feito. Meu esposo provavelmente já contou aqui, que ele, embora ele seja efetivo, mas ele foi exonerado sem razão, e está no processo da justiça. Uma hora vai sair como nós não sabemos, mas está nas mãos de Deus. Mas eu falei para ele, você já somou que o teu salário que você ganhava como funcionário público é muito menor do que você ganha hoje sem emprego? Olha a graça de Deus, olha a misericórdia dele nos sustentando. Ele não ficou praticamente nem um dia, nem um mês desempregado. Pintava uma coisinha aqui, pintava outra ali, e eu falava, meu Deus, já percebeu que sempre é mais do que o que você ganhava lá? Eu falei, meu Deus, olha como Deus é lindo. Ele cuida de mim, de você, com mínimos detalhes, porque Ele se importa contigo, Ele se importa comigo. Nós somos especiais para Ele. A graça dele é conosco, e a graça dele nos basta. A graça dele é tudo que nós precisamos para continuarmos de pé até o dia que Ele voltar, até o dia que Ele nos tirar, nos preparar dessa terra para morarmos com Ele. E Ele disse isso para Paulo. Paulo se encontrava, e eu digo assim, não podemos falar o que era espinho, mas talvez algo que lhe incomodasse, algo que ele se incomodasse. Quando nós estamos com calo, aquele calo incomoda, você não consegue andar, tudo te incomoda, não é isso? E Paulo tinha algo que incomodava ele, que deixava ele debilitado, assim, espiritualmente, na dependência de Deus. Talvez era a necessidade dele ter aquilo ali para poder estar com Cristo. Nós precisamos ter algo ali, aquela necessidade, para alcançarmos a graça do Senhor, para estarmos com Ele. E Paulo tinha essa necessidade de orar ao Senhor, pedir a Deus, para que Deus tirasse, ou curasse, não sei, mas tirasse aquele incômodo dele, Mas era necessário estar com Ele. Muitas das vezes é necessário. Nós temos alguma coisinha que nos agarra, que nos mantém ali a nossa fé com Ele, renovada pela graça dele a cada dia. Porque Ele disse assim, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Que palavra linda que Paulo recebeu. Ou seja, Paulo, se incomoda disso aí não. É através disso aí que eu te fortaleço, porque a graça ela é força, ela é renovação para o nosso dia a dia. A graça é também o reconhecimento da necessidade que temos com Deus, de termos Ele na nossa vida, termos Ele nos alicerçando, nos cobrindo com a graça dele. É a necessidade que nós precisamos a cada dia de lidar com o Senhor. Eu preciso da tua graça, eu necessito, Deus, da tua graça para vencer mais um dia, para vencer essa dificuldade, para ganhar a minha família, para ganhar os meus amigos do Senhor. Dá-me da tua graça, Senhor. E Ele diz assim para conosco, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Tu é forte, porque quando você pensa que é fraco, Ele fala que tu é forte. Ele te aperfeiçoa a cada dia. A graça também é adoração, é render graça ao Senhor, como o salmista diz, rendo graças a ti, Senhor. Graças a ti, meu Pai,
por tudo que Ele tem feito, por todos os benefícios. Graça é tudo, irmãos, não esqueçamos disso. Graça é tudo que nós precisamos para continuarmos de pé, porque a graça dele nos basta. A graça dele é a dependência que nós precisamos. E Romanos 3,23 vai falar sobre isso. Todos nós pecamos. Estávamos no pecado, afastados dele, mas a graça dele nos alcançou por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. A graça de Deus nos ensina. Eu falo que o ensinamento é a pedagogia de Deus, né? Porque o ensinamento de Deus é até mesmo naquilo que nós não queremos ouvir. Paulo não quis ouvir que a graça de Deus, a graça de Deus me sustenta, me basta, te basta, te basta. Mas talvez ele queria ouvir, né? Não, vou te tirar isso aí. Você vai ficar santo isso aí, ou livre, né? E muitas das vezes nós queremos ouvir o sim de Deus. E a graça dele é um ensinamento como nos diz não naquela hora. Diz assim, ó, agora não. Aquilo não acontece, né? Mas é o ensinamento dele. É pela graça dele. Porque se ele nos der tudo que nós queremos, aí esse imã perde o contato, fica distante, mas ele precisa nos guiar, ele precisa nos manter de pé, com um imã atraído a ele. Então a graça dele nos basta, nos aperfeiçoa. A graça dele é a força, é a resistência, porque a Bíblia diz assim, olha, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir toda a tentação do mundo. Tudo aquilo que muitas das vezes quer nos deixar em casa, né? Estou aqui em casa, estou cansado, quando não é calor é frio demais, né? Mas ele diz assim, resistir à tristeza, resistir, né, à angústia, resiste, busca a força dele, a graça dele, porque ela é um renovo, ela é resistência que nós precisamos. E a graça de Deus, ela também nos resiste, nos ajuda a resistir o mal, né? As adversidades, o dia ruim quando ele vem. Ele também é o bem. Ele é o bem para a nossa vida. A graça de Deus nos ensina, nos reeduca, né? O que é reeducar? Uma nova educação, né? Uma nova educação de estarmos, de entendermos que nós precisamos ter um autocontrole sobre a nossa vida, sobre as nossas emoções. E isso é reeducar a nossa mente com Cristo, pela graça dele, pedindo graça dele e resistência quando você pensar em parar, quando pensarmos em desistir. Tinha um versinho, era tipo um poema, né? Eu gostava muito desse poema, que falava sobre pegada nas areias. Eu lia muito sobre esse poema. Então, na juventude, né? Às vezes quando na escola, alguma coisa estava errado, aí eu me lembrava desse poema. Ia lá e lia esse poema. Falava pegada nas areias. Aí eu olhava assim, o poema diz que existia, no longo da caminhada, tinha 4 pegadas. E um belo dia, era de um senhor e de um servo. E um belo dia, o servo olhou e só viu 2 pegadas. E ele disse assim, meu Senhor, na hora que eu mais precisei, o Senhor me deixou. Aí ele ouviu a voz dizer, não, engano seu. Essas 2 pegadas que você vê na areia são minhas. Sou eu te carregando no colo. Sou eu te carregando nos meus braços
filho meu, porque eu te amo. Eu te separei, eu te remi pela minha graça. Tu é meu, eu te chamo pelo teu nome. E Deus, nesta noite, Ele te conhece, conhece a sua necessidade. Ele te chama pelo teu nome. Ele é justo juiz para guerrear nossas causas. Ele é justo. E por isso que Ele nos ensina a ser justo com o nosso próximo, com o nosso amigo, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos. Ele nos ensina a sermos justos, a termos compaixão, até na hora mais difícil. Nós precisamos ser justos, nós precisamos ter compaixão para com o outro, até o dia que Ele vier nos levantar dessa terra, nos levar, porque a graça dele é a paz que nós precisamos. A graça dele é a purificação da nossa vida, do nosso pecado. Nós somos propriedade exclusivamente dele. Somos povo exclusivo dele, para a glória dele e do seu reino. E ele vem buscar todos nós, povo zeloso de boas obras. E que o Senhor, nesta noite, possa estar falando no coração de cada um de nós. Não esqueça que a graça dele te basta. Ela te aperfeiçoa no momento das suas fraquezas. Eu gostaria de estar convidando o Márcio, a equipe, para nós estarmos louvando ao Senhor com um louvor de gratidão ao Senhor Deus. Eu falei, Márcio, vamos se louvar, me ensina aí, me ajuda. Mas Deus é bom, e que nós possamos estar rendendo graças a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos proporcionado. Oferecendo a Deus com gratidão a nossa oferta, a nossa vida, como instrumento vivo, como oferta viva para o seu altar, para o seu reino. Vamos louvar o Senhor com a bondade de Deus, tá? Pode trocar, deixa a bondade de Deus aqui que vamos fazer, tá? A canção de estudo. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Quando me levar até eu me entregar, não parei. Bondade de Deus.
mas também nos coloca na graça de Deus. Toda hora que eu já estava vindo nessa aula, mas eu prefiro ficar comigo com as crianças agora. O amigo que faz a isso, essa é bastante importante que nós possamos compreender, valorizar essa graça, sim, cada dia mais graça. Os irmãos visitantes, que a cada dia nós possamos procurar a segurança de Deus. Vamos se colocar no pé, vamos orar, internar a bênção apostólica, e após a bênção apostólica, os irmãos estarão se assentando para o silêncio, e sairemos aqui para lá. Temos ali uma jantazinha, né? Será oferecido aos irmãos. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, somente pela graça, que todos nós estamos aqui, porque, ó Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça que nos forma, que nos enche, a graça que movimenta o nosso coração, a graça perdoadora de Jesus, a graça que concede ao mais vil pecador a oportunidade de receber a sua história. Que nós, como crentes, ó Pai, possamos agradecer graças pela graça única de Jesus, a graça que perdoa, a graça que salva, a graça que salva. Somente por lado exclusivo de Jesus, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos salvar. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja uma primeira igreja batista de Chapéu, com todo o Israel de Deus, espalhados pela face da terra, desde agora e para todos sempre. E a igreja diga: Amém.